Como é que é, família? Que fala J Privado. Atenção, eu, J Privado. Autópsia revela infarto agudo do miocárdio como causa da morte de médico sindicalista. A polícia do MPLA justifica a agressão contra fiéis da IURD e promete mais medidas pertinentes. Forças do comandante Arnaldo Manuel invadem templo do Maclusso. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, segundo escreve aqui o site, né, Correio da Quianda, é isto mesmo. Lembra que a gente trouxe aqui uma notícia do médico que foi encontrado morto na via pública? Né? Sim, a autópsia veio dizer a público, dizendo o seguinte, né? Revelou infarto agudo do miocárdio como causa da morte do médico sindicalista. Olha, só para dizer aqui que o Jornal de Angola também disse recentemente que o Sibem está doente, né, ou se encontra nessa situação que ele se encontra porque comeu carne de porco não cozida. Tá entendendo? É basicamente isso. Yeah? Vocês não são crianças. Vocês não são crianças. Tá entendendo? Vocês já são adultos. E vocês têm que avisar para esses senhores do MPLA, esses médicos do MPLA, para terem que ir mentir lá nos senhores lá. São esses médicos que falaram que o Inocêncio de Mata entrou no hospital vivo, mas já entrou, mas já tinha entrado morto. São esses médicos que vieram a público dizer que a menina que tinha AIDS, que tinha SIDA, já não tem mais SIDA. Tá entendendo? É basicamente isso. Porque não morreu de infarto agudo do miocárdio, como... Vocês andam a brincar com as coisas de vocês, né? Se bem também. Está doente porque comeu carne de porco não cozida. Segundo o Jornal de Angola, nós sabemos o que aconteceu. Está entendendo? Não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Se o Sibem tivesse a possibilidade de falar hoje, nós saberíamos. E muita gente já sabe também o que aconteceu. Nós já ouvimos na música do Brigadeiro deste pacote, então é isso. Olha, né, os resultados da autópsia realizados nessa terça-feira, dia 19, em Luanda, ao corpo do vice-secretário-geral do CIMEA, aponta infarto agudo do miocárdio como a principal causa da morte, descartando assim qualquer outra razão não natural. Né, o profissional de saúde foi encontrado morto na via pública, sem qualquer sinal de algo que pudesse causar a sua morte. De acordo com um comunicado, os exames tinham como objetivo de esclarecer a família, a classe médica, amigos, as verdadeiras causas que levaram ao óbito do médico pediatra Francisco Vieira. Participaram dos exames 4 médicos legistas, 2 médicos da direção do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos e um membro da família do malogrado e, como é natural, com outros membros da equipa, lê-se no documento, né? O CIMEA explica que, depois de toda a avaliação microscópia, né, e explicação detalhada dos seus órgãos, foi descartada toda a possível causa externa da morte e detalha as alterações do miocárdio, pulmões e rins, bem como a presença de cianose nas extremidades, o que levou a pensar que a causa da morte seja um infarto agudo do miocárdio. Os médicos dizem que o estresse, excesso de trabalho, antecedentes hipertensivo é uma das bases, né, da morte de Francisco Vieira, vice-secretário-geral do CIMEA. Por outro lado, garante que a investigação prossegue. Dizer também que foi enviada peças para a anatomia psicopatológica continuar a sua investigação de outras possíveis causas. Calma aí, porra. Se já foi declarado morto como, né, infarto agudo do miocárdio, como que está em pesquisar de novo? Não faz sentido, bro. Não faz sentido. Sinceramente, vocês próprios se contradizem. Não faz sentido, bro. Não faz. Se ele morreu com isso aí, estão a pesquisar mais de quê? Estão a investigar mais o quê? Já não foi dado... sinceramente, é coisas que você, tipo... Se você não ficar atento, você... Sinceramente. Agora, o site Clube Capa escreve aqui também dizendo que, né, polícia do MPLA justifica a agressão contra fiéis da IURD e promete mais medidas pertinentes. Forças do comandante Arnaldo Manuel invadem templo do Maclusso, né? A direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola acusou nesta quarta-feira, dia 20, a polícia do MPLA de ter invadido seu templo no Maclusso, que resultou no impedimento da realização de uma vigília. Fonte clubecapa.net e o site que tornou aqui o site Clube Capa também. Vamos lá ver aqui a matéria completa. De acordo com dados avançados ao Clube de Capa, em consequência do uso da força policial, dezenas de fiéis e pastores da IURD ficaram feridos, alegadamente devido ao alegado uso de gás lacrimogéneo pela corporação. Muitos fiéis e pastores angolanos da Universal foram brutalmente agredidos durante a vigília de oração na porta da Catedral do Maclusso, contou um dos membros. O pastor Lívio Alberto disse ao Clube de Capa que, após a decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que terá determinado a reabertura dos templos,
a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, em Angola, informou aos órgãos competentes da Polícia Nacional, o que permitiu a realização de cultos na quarta-feira, 12 de abril. Para a sua surpresa, referiu, os fiéis que se encontravam numa vigília e oração na Catedral do Maculusso, em Luanda, foram surpreendidos às 4, por um contingente de mais de 150 polícias de intervenção rápida, PIR, que alegando ordens superiores, obrigou a retirada dos membros e pastores. Olívio Alberto disse que, da ação violenta da polícia anti-motim, que supostamente agrediram os fiéis, tendo como consequências 7 desmaios, dezenas de feridos e outras dezenas encontram-se detidas em várias esquadras policiais, entre jovens e adultos, disse o pastor. Reforçou que os agentes da corporação entraram no templo com agressão e violência, sem nenhum documento para realizar tal acto, afirmando apenas que estavam a cumprir orientações. E, o líder espiritual da IURD em Angola, Alberto II, numa mensagem transmitida aos fiéis, lamentou o facto de os membros terem sido violentados no momento em que o povo de Deus estava reunido em oração. O bispo apelou à calma, e que os fiéis voltassem para as suas casas, onde devem continuar com as orações domiciliar, sem, no entanto, afrontar as autoridades. Segundo Alberto II, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é pela paz e respeita as autoridades, por isso, exortou a não actos de desacatos. Polícia Nacional justifica a ação num comunicado de imprensa tornado público na tarde desta quinta-feira, 20. A corporação informa que, tendo-se constatado a violação dos selos apostos pelas autoridades competentes, em alguns templos da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, repudia tal prática, porquanto os cidadãos que assim procederam, não estão munidos de qualquer mandado que legitime a retomada dos imóveis apreendidos no decorrer do processo instaurado. Nesses termos, refere a nota, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tomará as medidas julgadas pertinentes, para que os imóveis apreendidos não sejam utilizados, até que as autoridades judiciais emitam o termo de entrega que legitime a entidade que deverá receber os imóveis apreendidos. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram esse, se inscrevam no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabe receber parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para a Final de Santos, para a Final da Família continua. Os nossos contatos para a parceria de divulgação da notícia estão na descrição do nosso vídeo, que a sua opinião é muito importante. E até um dia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você amanhã.